Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 21 de julho. Voltando aqui a gravar a análise de fechamento do pregão nessa semana. E quem está conduzindo mais aqui a análise de fechamento do pregão é o Kaique Stein. Eu sou o Dalto Vieira, análise de fechamento. Então já deixa aqui um like, um joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Se inscreve aqui no canal gratuitamente para aproveitar não só esse conteúdo todos os dias, mas sala ao vivo de Mini Dólar comigo, todos os dias de 8h45 até as 12h45, até as 12 horas. E de 9h45 às 12h45 tem outra sala ao vivo aqui, que é com o Lucas Moraes, focada aí em ações. Toda terça também, deixa aí agendado, toda terça às 19 horas tem aula gratuita aqui dentro do canal. Então, se inscreve gratuitamente aqui. Vamos então começar essa análise de fechamento do pregão, falando de um dia, excelente para a nossa bolsa, alta de 1,8% nesse momento. O Ibov está dentro do leilão de fechamento, tem alguns ativos já saindo do leilão de fechamento. A gente vai abordar já, depois da vinheta aqui da análise de fechamento pregão, todos os ativos aqui que foram listados por vocês na última análise de fechamento do pregão, nos comentários. Então, você já pode deixar até nos comentários aqui, no decorrer dessa análise, qual ativo você quer que a gente analise na próxima análise de fechamento pregão, na segunda-feira. Então vamos lá, vamos começar falando aqui do índice Bovespa, alta de 1,8%. Tem um ativo, tem BBAS3 aqui ainda está dentro do leilão, Petro e Vale já saiu do leilão, próximo aí de encerrar aí o pregão, mas não deve mudar muito essa questão de 1,8% aqui de alta. Vamos lá, o que eu cheguei até a colocar diariamente, eu estou fazendo um post lá no meu perfil no Instagram, na verdade no Threads, e colocando dentro dos meus stories sobre o Ibovespa e também sobre o dólar. E o que eu tinha mencionado ontem, né, assim, que eu já venho mencionando sobre a questão da gente ter tido aqui um movimento de subida de 14 pregões, que essa outra janela aqui, foi uma janela de correção até essa mínima aqui, até essa mínima, foi uma janela de correção também de 14 pregões. E que a gente estava dentro de uma janela de alta do índice. Só que a gente já estava gastando tempo e nada de andar o movimento. Então a gente já esse pregão é o oitavo pregão de uma janela que pode durar, não que tenha essa obrigação de durar esses 14 pregões. Mas já estamos aqui no oitavo candle e finalmente o Bovespa resolveu andar, fazer um bom fechamento, rompendo máximas anteriores. Se a gente traçar aqui uma linha de tendência de baixo, nessa congestãozinha, já tem um sinal positivo para saída, só que aí gera um alerta que eu coloquei um vídeo também no meu perfil no Instagram falando a respeito disso, que é nessa mesma questão de janela de tempo, pegando aqui um gráfico semanal, pegando lá para a pandemia, daqui para cá a gente teve uma janela de alta de 63 semanas, aqui a gente teve uma janela de baixa de 57 semanas, 57, aqui foi uma janela de 63 semanas, e essa janela aqui a gente já está indo para 53 ou 54 semanas, essa janela aqui de alta. Então a gente já está numa janela de alta, vai gastando o tempo, e até agora não conseguindo devolver a janela de baixo. Essa aqui foi uma janela mais forte, essa foi uma janela de queda mais fraca do que comparando com a anterior, e a janela atual é uma janela mais fraca do que está sendo mais fraca do que foi a anterior. Então, qual era a expectativa? Se o Ibovespa corrigisse um pouquinho mais aqui assim, aumentaria a chance de ter um rompimento mais relevante, de poder lá buscar a máxima histórica. Se romper agora, já gastou-se um tempo ali para começar a andar. Se romper agora, a expectativa é que possa não ir muito longe. Essa é a minha expectativa, tá? E aí é que a gente, por quê? Porque a correção foi pequena no preço, não conseguiu nem testar a média, foi pequena num tempo, ou fazendo aqui, colocando o Fibonacci em cima desse último movimento de subida, por exemplo, nem recuou perto dos 38,2%. Então não é algo que costuma trazer muito dinheiro, vamos dizer assim, para cá, para sair rasgando para cima. Então é menos provável que a gente tenha um movimento de rompimento para vir buscar a máxima histórica. Sempre trabalhando em cima de probabilidade. Então tomar um cuidado, porque o caminho mais provável nesse momento com o pregão de hoje é de ter esse rompimento. Não só esse aqui, mas ter esse rompimento aqui também.
Mas o que vai aumentar a chance que a gente tem que ficar de olho é de ter um movimento para baixo na sequência após aqui mais algumas semanas. Então a gente ficar atento nessa questão, até mesmo após alguns pregões, oitava, então a gente tem para chegar até o 14 pregões, por exemplo, se aproximar ali de ter o BOV ficar maduro para fazer uma nova janela de movimento contrário, ou lateral, ou de baixo, seria a próxima semana inteira. Então, para buscar entradas, principalmente se tiver ativos parecido com esse aqui, a entrada de fundo ascendente seria mais interessante. Porque o que pode acontecer é rompe para cima e depois volta para baixo e entra de novo para dentro da congestão. Ou seja, tomar cuidado nas operações de rompimento aí em cima do Ibovespa. Mas, de maneira geral, nesse momento, olhando para curtíssimo prazo, olhando para os próximos pregões, olhando para a próxima semana, o viés é mais positivo. A gente está dentro de uma janela de alta. Espero que você tenha entendido. Se ficou claro para você, um joinha aqui. Ou mesmo se não ficou claro, coloca nos comentários aqui o que você achou dessa leitura, faz sentido ou não faz sentido para você. Agradeço demais sua participação por aqui com a gente. Vamos lá, vamos falar agora dos futuros. E lembrando o seguinte, né? Algo importante para ser destacado, quase que esqueci de falar isso, é aqui, ó. Em relação a essa lateralização, qual a expectativa? Então, poxa, pode não ir na máxima histórica, mas qual a expectativa mais positiva aqui para essa saída dessa lateralização? Pegando a amplitude inteira dessa lateralização, a expectativa mais positiva seria 125.530 pontos. Essa seria a expectativa mais positiva, que é basicamente se replicar o tamanho dessa caixa aqui para cima. Então a gente está falando ainda no espaço aqui de 4%. É possível? É possível. É o que vai realmente acontecer? Não dá para cravar que é isso que tende a acontecer, mas o fato é que o tempo que ficou corrigindo aqui, vamos ver se consegue fazer esse movimento aí nos próximos pregões da próxima semana, né? Pode até que num gráfico de menor periodicidade gerar um sinalzinho de alta acima dessa região que tende a romper aqui agora, que é a resistência principal dos 120.518 pontos. Então, 125.533 seria um dos objetivos de alvo da saída desta lateralização. E aí, sendo um pouquinho menos otimista, né, reduzindo o tamanho da lateralização para um ponto que foi um pouquinho mais testado, que é essa região aqui de fundo anterior, aí a gente teria 124.600. Então, de 124.600 a 125.500, 125.300 é a região que pode ali entrar pressão vendedora, ficar atento nessa questão no índice Bovespa. Ou seja, numa BOVA11, que se você estiver trabalhando em cima do BOVA11. Seguindo aqui para os futuros, lembro de deixar, mais uma vez, a questão do joinha aqui. Mini índice rompeu aqui, ó, as resistências anteriores, rompeu o topo, o topo que era mais relevante no gráfico lá de 120 minutos, e olhando para cá, pensando já no pregão que vem, o que seria interessante acontecer? Ó, veio aqui, lateralizou, rompeu para cima, ganhou basicamente o pregão de hoje em uma única barra ali de 30 minutos, 30 a 60 minutos, aqui olhando 60 minutos, foi praticamente todo o movimento do dia. Depois deu uma travada na zona de resistência, dá um zoom menos, ó, essa região de dois topos anteriores, e tem mais topos aqui pela frente. Então, para romper essa região, se abre subindo, vai aumentar a chance de fazer o quê? De ter a correção. Então, só tomar cuidado na abertura positiva, de não, na compra, não estender tanto o objetivo para cima, não querer um movimento muito longo para cima. Agora, se abre caindo e traz depois um sinal de alta aqui, aí aumenta a chance da gente romper com um pouco mais de força essa região de resistência, tá? Em relação ao índice para o próximo pregão. Então, abriu subindo, dá para buscar compra? Sim, fundo ascendente, principalmente no gráfico de 5 ou 2 minutos, para se buscar entrada. E abriu caindo, dá para olhar para a venda, com o olho aqui numa possível correção para a média móvel exponencial de 3 períodos, ou para testar de novo esse fundo, para depois ganhar força aqui para cima. E aí eu olharia de novo para a compra após um sinal de alta, um gráfico de 30 minutos, num gráfico de 60 minutos, apoiando novamente mais compra no mini índice. 8h45 da manhã, segunda-feira, estaremos juntos aqui ao vivo. Indo agora para falar do dólar no dia de hoje, ó, o dólar vinha no processo de correção, para quem também acompanhou a questão que eu abordei lá sobre essa questão do tempo, o dólar tinha aqui esse movimento de 4 pregões, e eu venho falando também isso dentro lá da nossa sala ao vivo. Aqui tinham 6 candles, então eu escrevi nesse dia aqui, ó, criava uma chance de fazer o quê? 1, 2 ou mais 2, ou seja, 2 a 4 candles, comparando ali com os movimentos anteriores. Então, basicamente, o dólar faz aqui um processo um pouquinho mais lateral,
E aí hoje aumentou, gerou um sinal de subida, superando a máxima pregão anterior, batendo na média e revertendo completamente isso, perdendo a mínima do dia anterior, o que aumentou a chance do dólar fazer o quê? Ter algo mais para baixo. Se olharmos para o gráfico semanal do dólar, 2 semanas para cima, 2 semanas para baixo, podemos até ter algo para cima? Podemos. Tem sinal para isso no diário? Ainda não. Essa reversão aqui, ó, de sinalização de alta para voltar a perder a mínima, o caminho mais provável para o dólar é pelo menos ter mais 1 a 2 pregões aqui para baixo. Mais provável. E aí, olhando nessa questão, lembrando que isso aqui é uma zona de suporte para o dólar, região de 68,5 até os 52,5, de 68 a 52,5, zona de suporte de fundo anterior no gráfico diário. No gráfico de 60 minutos, olha o que está acontecendo. O dólar foi lá, abriu subindo, voltou forte para baixo, perdeu esse suporte. O que é isso aqui? Correção da queda. E aí na minha leitura, é daqui para cá, basicamente, o movimento. São 5 horas de pregão daqui para cá, total. E aqui nós já temos 6 para 7 horas aqui para cá. Então, se abrir o próximo pregão assim, segunda-feira já gerando topo descendente, o foco maior é em buscar trabalhar na venda a favor desse movimento aqui de baixo. Só olharia para compra se realmente abrir subindo e gerar sinal de alta de fundo ascendente, preferencialmente fundo não pivô, acima dos 786,5. Seria algo para tentar pegar aqui para cima em relação ao dólar. Beleza? Lembrando, 8h45 estaremos juntos na sala ao vivo da segunda-feira. Falando aqui do DI, dia de hoje, lembrando aqui, ó, DI, fazia até um tempinho que eu não olhava aqui para o DI por causa da análise de fechamento, eu não estou mais fazendo o radar da semana. Aí o DI veio aqui, bateu ali na média, volta aqui para baixo, vem aqui em cima, rompe aqui até essa resistência, mas de maneira geral tá tudo fraquinho ainda a subida. Olha o gráfico semanal. O gráfico semanal ainda dentro do movimento mais lateral, fez um quino de definição e ficou aqui de lado, ó. Ele vai corrigindo lateralmente, ele já fez algo parecido aqui, ó. Vai corrigindo lateralmente a queda. Não tem nenhum sinal ainda de força compradora aqui no DI. Olhando até para a média, ó, ver que ficou 3 pregões acima, já voltou para baixo, agora nem consegue voltar mais para cima, demonstrando aí um sinal de fraqueza para subir, segue apontando ainda para baixo daí. Então, o caminho mais provável, perdeu essas mínimas aqui, ó, essa do pregão de hoje, principalmente essa aqui, já não tem um pivôzinho curto aqui no gráfico diário, perdeu aí os 10,70, caminho mais provável de baixo no DI. Para gerar realmente um sinal um pouquinho mais relevante, teria que reverter esse topo aqui, ó, rompendo essa máxima, fazendo rompimento aqui dessa máxima para aumentar a probabilidade de se ter uma correção maior do gráfico semanal. Do gráfico semanal, testar a média móvel exponencial ali de 13 períodos, que foi onde disparou a queda, foi ao testar ali, afundou aqui o DI, contrato F25, e falando de suporte mais relevante, 10,44 até 10,24, zona de suporte mais próxima agora para o DI, do ponto que se encontra. Ações, pegando aqui PTR4, no dia de hoje, a alta de 1,89% voltou a trabalhar acima da média. O lado interessante no gráfico semanal é com a chance de poder gerar um fundo aqui, ó, no gráfico semanal, um fundo ascendente a favor da sua tendência de alta de prazo mais longo. Já até gerou em termos de oscilação, superou o máximo que no anterior. Então, criando a expectativa de poder ter algo para cima na PTR4. Para quem já está comprado no ativo, coloca o stop abaixo da mínima desta última semana, pensando em operações que dure pelo menos 3 a 10 semanas aí na PTR4. Pelo gráfico diário, o Kaique tinha passado uma operação de venda, estava vendido, chegou a andar, voltou, ficou até perto do objetivo, ficou muito próximo do objetivo, voltou, ele colocou o stop ali perto do 0 a 0 e encerrou essa posição hoje, que foi uma perda de 0,78% na operação, e sobre o capital total, uma redução de 0,1% a operação de venda que o Kaique chegou a fazer. Qual seria o sinal negativo para quem está comprado? E que poderia, inclusive, abrir venda aqui no papel? É se ela perder a mínima desse candle aqui já na segunda-feira, gerando um topo descendente no gráfico diário dela. Mas, por enquanto, dentro da sinalização ali do gráfico semanal, fica uma expectativa um pouquinho mais positiva. O que seria interessante para uma entrada na compra, falando de diário, né? Diário ou em swing trade, principalmente, curto prazo, é gerar ali um pivôzinho de alta ou um fundo ascendente no gráfico de 105 minutos ou mesmo de 60 minutos. Tendo de força, lateraliza, se fizer um rompimento aqui, possibilidade de abrir compra com stop mais curto abaixo da mínima desta correção. Seguindo agora para falar de Vale 3, enrolada aqui entre as médias,
enrolado entre as médias, já gerou um fundo ascendente. Quem entrou comprando, o stop está aqui embaixo, não gerou stop ainda, seria lá no 66,95. Para gerar uma compra um pouquinho mais interessante, seria interessante acontecer o que? O pivô de alta. O pivô de alta é algo um pouquinho mais positivo, porque proporcionaria a sinalização de alta após esse grande candle de alta. Já se conseguir superar a máxima dessa última semana, localizada em 68,49, já é também um ponto positivo, que depois de uma grande semana de alta, um candle de indefinição, ainda respeitando a média, que é um risco um pouco maior ainda no ativo, superação dessa máxima cria uma expectativa de poder ter algo mais para cima na Vale 3. Lembrando que a tendência, de maneira geral, o viés ainda é um pouco mais de baixa num prazo um pouco maior que o gráfico semanal. Olhando para os tem que é um fundo, mas basicamente está tudo dentro de um grande movimento de baixa. Isso aqui tudo vai sendo uma correção da forte movimentação para baixo. O gráfico mensal segue sem gerar um sinal de alta. A primeira sinalização de alta um pouquinho mais relevante de quebra de sequência de máximas descendentes vai vir através da superação da máxima do mês anterior, máxima do mês ali de junho, R$ 70,20, que seria um fundo em cima de uma região aqui de suporte na Vale 3. Seguindo para falar, deixa eu só ver aqui a questão do ajuste, botar aqui isso, pronto. Então, o suporte da Vale 3 na região de 63 a 60 reais está um pouquinho mais para baixo. Sim. Vou falar agora das solicitações de análise de vocês, BPAC 11, movimento de subida, tendência de alta. Para quem está comprado, já tem um movimento longo para cima. Semanal fechou bem, alta de 6,77%, mesmo após um sinal ali de topo. Ativo segue forte para cima, pegando o gráfico mensal, ó, máxima histórica de BPAC 11, muito forte o movimento dela de subida. Olha o semanal, um único movimento de alta. Em termos de relação risco-retorno, comprar para ficar algumas semanas posicionado não seria o meu caso. E para gráfico diário, para curto prazo, também o movimento já andou, já aconteceu. Teria que acontecer alguma correção para fazer algum sentido de entrada, e principalmente até aqui nessa região, assim, ó, volta, bate aqui para ter uma relação de retorno até um pouco mais interessante na BPAC 11. Quem está comprado pode ir conduzindo essa operação de que forma? A cada fundo ascendente no gráfico de 105 minutos e um pivô de alta, fez pivô de alta, onde é que você traz o stop? Você tira daqui e bota aqui. Então, o stop primeiro pode ficar aqui mais bem protegido em R$ 32,56, e vocês conduzindo através dos fundos ascendentes no gráfico de 105 minutos. Outra forma, através da última mínima ascendente no gráfico diário. Essa menos protegida, mas é outra forma de conduzir aí uma compra de swing trade para quem está comprado no papel. Cielo retomou aqui a tendência de alta no gráfico diário, porque ela veio aqui, ó, lateralizou, perdeu ali a mínima do fundo anterior, entrou pressão compradora, volta aqui para baixo, bate de novo na zona de suporte, movimento de subida rompendo os topos anteriores. Então a ação retomou a sua tendência de alta de curto prazo, pegando a projeção dessa lateralização, a projeção aqui dessa lateralização, principalmente dessa saída desse último movimento aqui, R$ 5,14 é a expectativa que ela possa buscar essa região. Então, a expectativa de alta é essa, e olhando para até pivô de alta na Ciel, vai ficar um pouquinho menor, 5,05, 100% em 1,68, 5,27. Outro objetivo aí para Cielo. Para compra, para quem está comprado, stop vai ficar abaixo da uma dessas mínimas aqui, porque olhando para o gráfico 105 minutos, ó, vai ser uma região de fundo. Então aqui o stop ficaria abaixo das últimas duas mínimas de hoje e do pregão anterior. 4,73 seria o ponto de stop para quem está posicionado no swing trade nessa ação. Abriria compra de que forma? Se gerar ou fundo ascendente lá no gráfico 105 minutos ou no gráfico diário acima da região de resistência que foi rompida aqui por volta dos 4,75. O próximo ativo a ser falado vai ser aqui a Embraer, Embri 3. Está num cenário um pouquinho mais negativo, apesar de ter gerado aqui um fundo, aí que gera um fundo no mesmo nível do fundo anterior, tornando a tendência um pouquinho mais indefinida. Olhando para o gráfico semanal entre as médias, então um pouquinho mais difícil operacionalmente. Aqui já tem alguns pregões tentando subir sem conseguir, respeitando a média. Então é difícil fazer uma entrada aqui, mas quem optar por se arriscar aqui uma compra de um fundo ali no gráfico semanal, superando a máxima dessa semana, que é a máxima do pregão de hoje aqui, R$ 17,70, o stop fica aqui embaixo, tentando pegar o quê? Um movimento de retorno aqui para essa região de topo, pelo menos lá na casa dos
18,75 a 18,89, tá? Então, tendência indefinida de curto prazo em Embraer. Uzi Minas, que vinha numa tendênciazinha de alta, vou colocar aqui pelo gráfico diário, pelo menos em termos de volatilidade, fez isso aqui, ela foi lá e perdeu de novo essa região. Volta para baixo das médias. Então, isso significa dizer que ela anulou a sua tendência de alta e trouxe um viés mais de baixa. Olhando para o gráfico semanal, semana de queda de 4,4%, dentro do setor um dos ativos mais fracos, setor aí de siderurgia. Fechamento mal dessa semana, perda da mínima dessa semana aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Nos em Minas, médias ainda um alinhamento mais para baixo, diário próximo de voltar a ter um alinhamento mais para baixo, que é a média de 10 períodos ficando abaixo da média de maior periodicidade, nesse caso aqui, a média móvel de 50 períodos, representando a média móvel de 13 períodos ali do gráfico, só para ter uma ideia, que é R$ 7,30 essa média aqui, a média lá, exponencial lá, de 10 períodos no gráfico semanal, 7,31, então assim, é uma equivalência, só pegando a média de 10 multiplicando por 5, que cada semana tem basicamente, quando não tem o feriado, 5 pregões. Então, multiplicando uma pela outra, tem uma média de prazo maior aqui dentro do prazo menor, que seria o do gráfico diário, para você entender um pouco mais como eu faço essa associação aí das médias. Então, de maneira geral, vai voltando a ficar mais alinhado aí para baixo Use Minas, então, para compra, se for para arriscar a compra, deixa ela testar essa região aqui, ó, para buscar alguma entrada no papel. Ou seja, nessa faixa aqui de preço, nessa região aqui, ó, seja desse fundo, na verdade, porque vem daqui de trás, né? Seja essa região aqui de fundo, quanto mais próximo for aqui para a compra, melhor, se for para tomar risco contra a tendência, e teria que estar apoiado numa zona de suporte. CBAV, tendência de baixa no gráfico diário, perdeu ele na região essa região aqui, replicando essa lateralização aqui para baixo, já bateu no objetivo. E agora ela vai fazendo a correção. Essa correção, isso aqui já vai ser resistência, isso aqui já vai ser resistência. Logo, se ocorrer algum sinal de topo descendente no decorrer da próxima semana, seria um ativo mais para trabalhar na venda, porque o diário está dentro de uma tendência de baixo, o semanal está dentro de uma tendência de baixo, o mensal está dentro de uma tendência de baixo, então não seria um ativo que eu abriria compra. Mas, Dalton, vai que ela sobe e vai lá para 5,30. Pode acontecer? Pode. É menos provável, mas eu não vejo ainda um motivo que me levaria a fazer essa compra contra a tendência na CBAV. BB Seguridade, fundo ascendente. Fundo ascendente. Para confirmar sua nova tendência de alta, precisa romper esse topo R$ 32,01. Tendência indefinida pelo gráfico diário, pelo gráfico semanal, ainda é uma tendênciazinha de baixa. Pelo gráfico semanal, ainda é uma tendênciazinha de baixa, algo assim que está acontecendo aqui em BB Seguridade. De maneira geral, eu olharia mais para a compra nesse papel se ela passar a gerar sinalização de alta acima ali depois de superar os 32, volta, corrige, gera sinal ali de alta mais para cima dos 31,30, aqui assim, ó. Média de prazo maior vem aqui em cima, gera sinal de alta, ficaria mais interessado nisso. Dentro desse atual movimento de subida, na expectativa de voltar aqui para cima, qual seria uma das formas de se buscar essa entrada, né? Vou botar até o gráfico de 105 minutos lá aqui. Seria justamente ela fazer ou assim, esse desenho, ou lateraliza um pouco mais e gera ali um pivôzinho de alta. Seria a alternativa principal para a compra, tentando pegar um movimento mais curto para a região dos 32 pila. Depois aqui de BB Seguridade, eu vou falar de Banco do Brasil, que no pregão de hoje fechou em alta de 1,19%, onde está batendo na média móvel exponencial de 13 períodos, lugar onde pode gerar o quê? Um movimentozinho de subida em Banco do Brasil. Aqui ainda ficou, se observarmos, está praticamente tudo dentro de um grande candle de baixa. Primeiro sinal positivo, né? Porque ela volta a conseguir fechar acima da média. Já tentou 2 vezes aqui ficar acima da média e não, logo na sequência volta para baixo. Ver se consegue superar essa máxima aqui. Vou arriscar uma compra aqui, que seria a superação da máxima dessa semana. Vou trabalhar com stop curto abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar no movimento do retorno lá no 52. É uma estratégia, risco um pouquinho maior, mas seria uma das alternativas aí apoiada no fundo do gráfico semanal. Qual outra alternativa? Gráfico de 105 minutos. Esse ativo proporcionar aqui um pivô de alta, você trabalha com stopinho mais curto do que aqui embaixo, e você tenta pegar um movimento de subida justamente com a melhor relação risco-retorno em Banco do Brasil através do gráfico de 105 minutos. Ficou claro? Escreve aí para mim e lembre-se dos ativos que eu estou colocando aqui, ó,
Se teve algum ativo que não foi comentado que você gostaria que fosse comentado, coloca aqui nos comentários para a gente analisar lá na segunda-feira, ou eu ou o Kaique Stein, analisar na segunda-feira o ativo que você está solicitando. Mas confere, por gentileza, os ativos que a gente já está comentando no pregão de hoje para você não precisar repetir o pedido dessa análise lá na segunda-feira, beleza? A gente sempre está alternando aqui entre os ativos que a gente atende aqui as análises. COGN3, a ação que está aqui, ó, dentro de uma lateralização, apontando para o rompimento. Tu compra um rompimento aqui? Eu não compraria esse rompimento, não. Se eu for do Ibovespa, eu ficaria mais atento. Semelhante ao que eu falei no início dessa análise, o que eu ficaria mais atento lá, em termos de entrada, é ter o quê? Esse rompimento. E aí sim, ou fundo ascendente no gráfico diário, ou no gráfico 105 minutos, pode ser até um pouquinho mais abaixo, mas algum indício que na hora que entrou pressão vendedora, depois do rompimento, ela não teve muita força para vir para baixo, logo na sequência teve força para vir para cima, que seria uma compra de fundo ascendente, pegando aqui o gráfico 105 minutos. É algo assim, né? Vamos supor que fez o rompimento, opa, não vou entrar nesse rompimento, vem aqui, gera o fundo, opa, esse rompimento eu entro. Esse fundo ascendente eu entro. É algo semelhante que eu estou comentando, preferencialmente para cima dessa região de 3,43 a 3,45. Seguindo para falar depois de COGN3, lembrando só, em termos de tendência, a tendência de curto prazo a médio prazo, a tendência mais de alta nesse papel. Semin 3, tendência de baixa pelo gráfico diário, topos e fundos descendentes. Vou colocar aqui, ó, topos e fundos descendentes. Para mudar essa tendência, gerando aqui um sinal de um W, de um fundo duplo, precisa romper essa região que traria uma expectativa de retorno para essa região aqui de preço, que é basicamente projetar o tamanho aqui desse fundo, esses dois fundos para o topo aqui no meio. Aqui para cima seria um objetivo ali mais por volta dos 4,44. Gerou um candle de alta hoje, 1,72%, mas ele não representa nada ainda. Nada no sentido de não fecha acima de nada relevante. A não ser essa questão aqui, que fechou uma vez abaixo, volta para cima, mas nada muito relevante. Se for para arriscar a compra aqui, superação na máxima desse candle, bota o stop aqui embaixo, tentando pegar o quê? A formação desse W, a formação desse fundo duplo, sendo mais agressivo aqui em termos de entrada, tá? Olhando para o que está ali no semanal, patinando em cima do suporte, que pode gerar aqui algum sinal de subida. Então, você pode aguardar ou essa superação da máxima de hoje, ou justamente o rompimento dos R$ 4,23, que está localizado aqui, ó, acima dessa máxima aqui, que é perto do W, tá? Perto do W, que é o rompimento da máxima da semana passada, dessa semana, quebrando a sequência de máximas descendentes. Em conjunto aqui, você pode até deixar aqui em cima mesmo para fazer a compra só se confirmar o W. Depois, Cure 3, tendência de alta de curto prazo, tem um movimento de subida, rompeu aqui, ontem ameaçou cair, hoje já voltou para cima, mantém-se dentro de uma bela tendência de alta num gráfico semanal, num gráfico mensal, ativo alinhado para cima, da forma que eu acabei de mencionar. Se tiver retorno do preço na próxima semana aqui no gráfico diário, o gráfico 105 minutos, fica mais para compra. Aqui até teve, ó, até já teve ali uma das possibilidades de entrada que eu estou comentando, né? Rompe e depois volta e supera, faz um fundo, beleza, entra pelo gráfico de 105 minutos, o stop é desse tamanho, dá para perceber que já andou mais do que o tamanho do stop, deixa o stop aqui no 0 a 0 de proteção de lucro e tenta continuar o movimento de subida, que é a tendência de alta no gráfico 105 minutos, movimento de alta no gráfico diário. Se gerar outra alternativa aqui de entrada, para quem está de fora, seria algo também interessante para ser feito, um stop mais curto pelo gráfico de 105 minutos. 3. Ação que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, já gastou um tempinho aqui tentando subir agora, não está conseguindo. Se olha para o semanal, tendência de alta, recuperou totalmente sua tendência de alta. Mensal, reverteu aqui quase que no formato de um W, ó. Então, tendência mais positiva para o papel, só que já o movimento já é um movimento muito longo para cima. Então, para se ter uma boa relação de retorno, se fosse para comprar o ativo aqui, eu botaria pouco capital. Aguardaria uma correção um pouquinho maior no semanal para buscar alguma compra nessa ação na sequência. Diário também, como já fez um movimento de subida, não animaria para fazer compra aqui agora. Não encaixa para mim uma compra aqui agora nessa ação, até porque olhando para o semanal, a gente ainda está com a característica, o papel, né, ainda está com a característica ou de ter um movimento mais lateral ou mesmo um movimento de baixa pelo gráfico semanal. Então, não me interessaria para compra agora, apesar do cenário positivo. O preço onde se encontra não me levaria a buscar uma compra agora entre os 3.
VLID 3, sinal de fundo lá no gráfico semanal, alta na semana de 4,84%, pregão de hoje um candle de indefinição com alta de 0,92%. Enfim, tem um sinal positivo que pode trazer um movimento de novo de subida nessa ação em busca da zona de resistência. Estou comprando aqui nesse ponto, bota pelo menos stop abaixo da mínima do pregão de quinta-feira, lá nos 13,53. Tentando pegar o que é continuidade do movimento de subida para essa região aqui de resistência, lá por volta dos 15,60, apoiado justamente no sinal de alta pelo gráfico semanal. Volta a trazer uma chance maior de corrigir mais aqui esse movimento inteiro de subida, se reverter aqui, se voltar a perder essa mínima, que seria retomar, gerar um pivô de baixa, né? Porque se olhar para o diário, em termos de movimento, a gente fez isso aqui e depois fez isso aqui. Então, a gente não quebrou ainda a sequência de topos e fundos descendentes, apesar de já ter rompido ali uma linha de tendência de baixa. O que apoiaria a compra seria essa questão, essa sinalização de poder retomar a tendência e o fundo no gráfico semanal em cima da média. Tá? Outra forma de entrada, gráfico 105 minutos, eu não recomendo tanto, a liquidez é um pouco menor no papel, mas tem outras alternativas de entrada, não 60 minutos, 105 minutos mesmo, para VLID 3. É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosíssima atenção aqui na nossa análise de fechamento do pregão. Desejo a vocês um excelente final de semana. Lembre-se de deixar seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão, de compartilhar com pelo menos um amigo. Agradeço demais por isso e espero te encontrar aqui novamente na segunda-feira, às 8h45 da manhã. Estaremos juntos. Um grande abraço e até a próxima.